eu sou Sérgio Vieira e este é o 12º episódio da primeira temporada do Ex Libris, um podcast rápido e ligeiro sobre política, comportamento humano, ciência, tecnologia e cultura. A cada episódio, um tema. Seja bem-vindo e espero que o Ex Libris esteja atendendo suas expectativas. Para eu saber se estou acertando, eu preciso ouvi-los também. Assim, aguardo sugestões. Dê um pulo lá no edigitais.com e deixe seu comentário no post desse episódio, na sua transcrição ou ainda envie um e-mail para o edigitais@gmail.com. O Ex Libris está disponível em 11 agregadores de serviços: Anchor.fm, Apple Podcasts, Breaker, Castbox, Google Podcasts, Overcast, Pocket Casts, Radio Public, Spotify, Stitcher e a novidade, YouTube. O endereço RSS e todos os links estão publicados na primeira página do edigitais.com. Começa agora o Ex Libris sobre comportamento humano de 30 de outubro de 2018, de novo, um pouco atrasado. Por que sua vida social está uma porcaria? Ou como as mídias sociais não parecem ser o melhor ambiente para você ampliar seu conhecimento e suas virtudes, tais como empatia e sociabilidade. O sucesso das ações de marketing político nas mídias sociais lá na primeira eleição do Obama já sinalizava para muita gente que esse tipo de atividade, marketing político massivo por intermédio de redes sociais, serviria também para outras coisas bem menos honestas. A eleição do Trump mostrou o caminho e a do Bolsonaro demonstrou a efetividade da neoverdade. Aquele papo de verdade adequada ao senso de necessidade humana, que uma turminha aí chama de pós-verdade, foi destruído pela redescoberta de que pessoas sem senso crítico engolem qualquer informação distribuída por redes sociais e, pior, sentem-se compelidas a redistribuir a aqueles que acompanham seu perfil. Como não há fatos e sim versões, principalmente as suas próprias versões, adequadas às suas crenças, tais difusores atuam como amplificadores vorazes daquilo que concordam, da sua verdade. Se o gerador de tais versões é estruturado e múltiplo, ainda maior o poder de inundar milhares de bolhas de influência. Mas, para tal método funcionar com maior efetividade, deve-se ter uma polarização muito bem definida. Assim, a versão difundida contrapõe com a verdade, ou não, validando o pertencimento ao grupo correto, validando o ego. Nós sabemos o que é real, o que é bom, o que é adequado e o que não destrói a crença pessoal, seja ela em Noam Chomsky ou Papai Noel. Muitos, como eu, sentem-se profundamente incomodados pela avalanche de bobagens que transbordam pelos canais de mídias sociais. Os mais habilitados nas funções de restrição que as redes sociais fornecem filtram os temas e os usuários, eliminando boa parte da astronômica quantidade de lixo e chorume pseudo-informativo que circula pela internet. Parênteses. Cansei de afirmar ao longo de pelo menos uma década e meia que a internet não é um meio, não é um canal de comunicação. A internet é uma linguagem nova, mundializada e ainda eivada de preceitos e preconceitos culturais, ainda repleta de pesos e contrapesos que não permitiram uma consolidação apropriada. Alguns poucos arranham o que chamo linguística da internet. Basicamente é o que eu estou fazendo aqui hoje, fechando parênteses e retornando ao fio da meada. Mesmo habilitado a filtrar o que se recebe, é necessário ao usuário compreender todas as regras que estes serviços e aplicativos exigem. Além do estudo e controle de como eles se comportam, é imprescindível a habilidade em conceitos complexos de regras booleanas e ou digitais próprias da internet, travestidas de frases dúbias e complexas, seja em inglês ou português, para um usuário comum. Como, por exemplo, como começar? Você pode iniciar o rastreamento de conversões em 2 etapas. Primeiro, crie uma website tag. Segundo, instale a website tag em seu website. Para que
que serve uma rede social que, num extremo, te enche de informação completamente inútil, seja por baixo valor agregado, tipo "Bom dia, família", e a inefável foto de bebês vestidos de anjinhos ou da Virgem Maria que circulou em 2005, seja por valor moral ou culturalmente equivocado, nem vou dar exemplos aqui, e no outro extremo, por notícias falsas que podem levar pessoas à morte. Aqui eu dou exemplo sim. Os malucos antivacinas ou veganos que inventam dietas inadequadas para crianças. Para que serve uma rede social em que qualquer informação ponderada, calcada em fatos amplamente comprovados por dezenas de fontes fidedignas e ou métodos científicos, é refutada em nome de Jesus, pastor Jessé, Zaratustra, por um familiar distante ou um conhecido do conhecido? Ou pior ainda, uma rede que inunda sua página pessoal no Facebook com várias centenas de pessoas desconhecidas que apenas refutam, com falácias ou lógica, o comentário do refutador anterior. Boa parte das pessoas creem que o lapso temporal do ato de refutar em texto algo que interpretou de uma leitura anterior as desvencilham do diálogo, do esclarecimento e da empatia social. Isso quando interpretam o texto e avaliam o contexto. Na maioria das vezes, as pessoas se atêm a uma frase específica, cuja contrariedade ao seu herói, à sua crença ou ao seu desejo, sua paixão, é o único fator existente. Aí não há lógica que suporte o social da mídia. Esses serviços e aplicativos deveriam se chamar Extreme Fight Channel e não Social Media. Apesar das críticas que muitos fazem às redes sociais, sejam pessoas comuns como eu, ou pensadores, ou você, ou governos, poucos usuários tomam a decisão de apagar as suas contas. Eu já cometi Facebook Seed uma vez. Fui iludido a retomá-lo e agora estou preso por uma decisão comercial muito equivocada. O Twitter continua com seus cerca de 300 milhões de perfis. O Facebook tem mais de 2,2 bilhões de pessoas. Puta que eu pariu, quase um terço dos seres humanos tem um perfil no serviço. E o Instagram segue crescendo e já passa dos 500 milhões de contas. Aqui eu gostaria de notabilizar, no sentido neutro da palavra, a saúde e a capacidade de crescimento da máquina de manipulação do Mark Zuckerberg. Falando em máquinas de manipulação, nenhuma religião, língua ou cultura são tão difundidas globalmente como o Facebook. A única outra ferramenta da internet que sobrepuja em números este site criado para ser um Tinder de universitários é o e-mail, com mais de 5 bilhões de contas. Mas o que me chama a atenção da avaliação atual de seus números e projeções sociotecnológicas é que o Facebook pode crescer ainda mais. Há países que ele já dominou. Seus dados por continentes e por faixas etárias já eram disponíveis, mas pela primeira vez, um estudo dá os números detalhados de usuários por país, de suas idades específicas e gênero, e do uso diário ou mensal. Além de impressionar, os números dão a dimensão de um futuro um tanto caótico, eu diria distópico. Exceto em casos como China, Coreia do Norte, Irã e Síria, onde sua presença de qualquer modo é proibida, e de alguns bilhões de centro-asiáticos e africanos, a base do Império do Mark abrange mais de 200 países. Já já, a FIFA perde a hegemonia com seus 212 países. Na sua base de atuação principal, ou seja, nos países desenvolvidos, o Face, como a gente chama por aqui, não fraqueja, nem demonstra sinal de queda no uso. Estabilidade é a definição atual. Na visão de alguns analistas, além de ativo e estável, o Facebook possui capacidade de crescimento e está na renovação contínua de suas funções básicas. No Brasil e na América Latina, há um ano, o Facebook busca a renovação e reestruturação de toda a sua base comercial e de evangelização empresarial. Deixo os comentários sobre estas informações para o Cris Dias. O método de ganhar dinheiro do Mark é simples, em tese, e de uma implementação complexa e cara para burro. A maquininha digital oferece aos seus anunciantes um aplicativo com centenas de opções fornecidas por seus usuários, ou seja, dados pessoais, geográficos e de gostos afins.
Dados estratificados e macios, bem definidos, possibilitando a venda de e para um público bem mais definido também. O aplicativo permite uma infinidade de análises, como, por exemplo, avaliar comportamentos pelo seu lugar de residência, mas também pelo seu lugar atual, ou quando você está em viagem. Percebeu a audácia do sistema? Na maioria do continente africano e da Ásia Central, a presença do Facebook é abaixo de 30% entre os maiores de 13 anos, a idade mínima legal para criar uma conta na rede em alguns países. Lembro quando aqui era 18 anos. Atualmente, para se ter conta no Instagram é preciso ter 16. Para continuar crescendo, o Facebook precisa de mais usuários potenciais. Adivinha onde? Claro, na África e na Ásia Central. Nos países desenvolvidos, o crescimento já é orgânico. Tudo funciona desde a infraestrutura até a superestrutura. Para crescer, o marketing precisa que a internet chegue até os usuários. Assim, a companhia investe em infraestrutura de internet na África e nos outros países da Ásia Central. Desde 2015, a ferramenta principal de intersecção infra e superestrutura da corporação é o Free Basics, um aplicativo desenvolvido pelo Facebook que dá acesso, sem precisar pagar dados no celular, a uma seleção de sites sem fotos nem vídeos em dezenas de países. O Facebook tem um acordo com a Internet Society para levar pontos de troca de tráfego, IXPs, na sigla em inglês, aos países africanos cuja internet ainda depende de infraestrutura além das suas fronteiras, o que obviamente não permite uma conexão de dados decente. Nos países subdesenvolvidos, ele cresce mais em zonas urbanas com muita gente empregada. Esse é o seu viveiro de potenciais usuários. Na Noruega, apenas 12% da população não tem conta no Facebook. 2% o acessa sem constância e os demais 76% diariamente. Se o jovem Soren Johansson conquistar 2 milhões de assinantes para o seu canal no Facebook, ele faz a fortuna na Noruega, pois ele conseguirá atingir 50% dos usuários. Nota: YouTubers brazucas, tá na hora de fazer greve e exigir uma graninha melhor aí. Ou então estudar norueguês. O Google está se refastelando nesse ecossistema dele. Suécia e Dinamarca têm cifras parecidas. No sul da Europa, Itália e Portugal são os países mais ativos. Só 30% dos cidadãos maiores de 13 anos não têm conta, mas 70% dos que têm acessam o Face diariamente. A Espanha está ligeiramente abaixo, com 65% de usuários ativos e algo como 30% de maiores de 13 anos sem conta. Nos Estados Unidos, cujos usuários são os que mais ganhos dão por publicidade ao Facebook, 11,3% dos maiores de 13 anos não acessam esse serviço. Porém, 66% acessam diariamente. No Brasil, 18,8% dos maiores de 13 anos não têm perfil. Não consegui os números sobre o acesso dos brasileiros no caso diário. E não vou procurar agora. O Facebook, assim como Apple, Google, Microsoft, possui uma política de não revelar cifras de usuários por país, mas sim coisas como o faturamento médio por usuário, seja de produto, serviço ou região geográfica. No caso da empresinha do Zuckerberg, ela informa o faturamento médio por usuário procedente de anúncios em cada continente. No segundo trimestre de 2018, ela faturou coisa de 8,62 euros, coisa de R$ 36,30 por usuário na Europa. Com a cifra de usuários por país, pode-se fazer um cálculo simples. Por exemplo, se na Espanha 65% da população com mais de 13 anos tem conta, isso representa 25 milhões de pessoas. O resultado é que o Facebook fatura em publicidade mais de 200 milhões de euros, cerca de 842 milhões de reais, na Espanha. Em 2017, entretanto, o Facebook declarou prejuízos de quase 1 milhão de euros na sua filial espanhola. Crianças, eu já ensinei anos atrás no Impressões Digitais que uma coisa é faturamento, outra coisa é contabilidade.
Dados de um estudo na Espanha e publicados em 2018 demonstram que o número de novos registros dispara aos 18 anos, o que pode ter a ver com a maioridade. O salto aos 18 anos não é casual. São adolescentes cujos pais não permitiram ter Facebook até que completassem a maioridade, diz David Garcia, pesquisador do Complexity Science Hub de Viena. O mapeamento demonstra que após 18 anos há um arrefecimento e nova explosão em torno dos 25 anos, quase 50% de aumento relativo aos números de usuários aos 18, facilmente explicável pelo término da faculdade e busca de inserção social e profissional. Novamente, há uma diminuição do número de usuários até os 30, que retoma o número de usuários relativo aos 17 anos, e um aumento discreto aos 31 para 70% do pico atingido aos 25 anos. Ao que tudo indica, aos 31 anos e ao fim das extensões universitárias e medianas profissionais, a quantidade de usuários entra em declínio formal de desinteresse. O monopólio atual nem se mexeu pelas crises da Cambridge Analytica, das fake news ou da violência em países como Mianmar, Sri Lanka e Filipinas. Em Mianmar, onde o Facebook admitiu sua responsabilidade na difusão de mensagens de ódio contra a minoria Rohingya, que está sofrendo um processo de genocídio. Há tempos os Rohingyas fogem de Mianmar para Bangladesh. Você sabe o que é Bangladesh? Imagina a situação em que você está num lugar tão Bolsonaro, mas tão Bolsonaro, que cair nos braços do PT da Dilma é a melhor coisa do mundo. Em Mianmar, as palavras Facebook e internet são sinônimos. Ninguém entra na internet, eles entram no Facebook. Por essas e outras é que eu acho que Mianmar parece com algo que a gente conhece. Parênteses. Por sinal, tem um enrosco bem grandão nessa coisa de divulgação e substituição de conceitos, e que acabou virando um nicho de mercado. As agências fact-check nasceram pela incompetência das mídias sociais manterem controles mínimos sobre o que é divulgado em massa sobre assuntos socialmente e politicamente sensíveis. O incontrolável Face forneceu meios de divulgação massivos de informações e várias empresas que aglomeraram jornalistas e analistas de Big Data ganham uma graninha para, cheias de razão, questionar o trend do momento e assim sobreviver. Você sabe, jornal, seja na TV ou no papel, ou entra no ar daqui a algumas horas apenas, ou só sai amanhã. Fechando parênteses, mais uns dados sobre Mianmar, o Brasil de amanhã. O país viveu sob uma junta militar até 2011. Bem, a gente corre o risco de ficar até 2026. Hoje, mais da metade da sua população tem conta no Facebook. E desse contingente, 44% o usam diariamente. O crescimento é extraordinário. Apesar da solidez dessa tendência, nada na internet é para sempre. O Facebook reina hoje, mas já vimos como muitas redes sociais antes foram para um brejo. Friendster, Jaiku, MySpace, Orkut, o Google+, você conhece? Pois então, há anos ele tenta ser o concorrente do Facebook e o Google acabou de matá-lo. Já ele para de funcionar. Umas redes sociais substituíram outras. A que ainda resiste é o Facebook. As críticas por suposto monopólio, multas bilionárias pelo hackeamento de dados, os temores com a falta de privacidade e o cansaço dos usuários são as ameaças cotidianas para o Facebook. Por enquanto, no entanto, nada o afeta. Por enquanto. Como disse no início, eu já cometi Facebook-cídio uma vez. Minhas justificativas de volta e permanência no Face são fracas. Você pode descrevê-las como hipócritas mesmo. Eu saí, esgoelei, esbravejei e denunciei o Facebook, mas sucumbi e refiz uma conta apesar da minha ampla consciência do perigo. Ocasionalmente me entrego ao voyeurismo do newsfeed, sucumbo à rolagem de zumbis e chorume de imensos e avassaladores textos inócuos e me pego inutilmente fazendo mais um textão, só para sofrer vendo inúmeras respostas estúpidas, agressivas e odiosas de quem nem parou para sopesar que aquela é minha área de expressão e o intuito é a abertura para um argumento compreensivo ou um contra-argumento que demonstre um ângulo não abrangido.
obliterado por minha limitação humana. Sou um boçal renitente. Mas como eu poderia descrever a perniciosidade da plataforma se eu nunca a usasse? É muito mais fácil eu atacar um ente incorpóreo corporativo do que envergonhar minha tia, os colegas do escritório ou abandonar minha longa lista de, aspas, amigos, fecha aspas. Amavelmente, eu indico alguns argumentos para você repensar sua vida em mídias sociais. Você está perdendo sua liberdade. Os serviços e aplicativos sociais registram todas as nossas ações. O que compartilhamos, o que comentamos, o que curtimos, o que compramos, onde vamos, o que vivemos. Somos cobaias de laboratório, monitoradas a cada segundo. Participamos de uma imensa análise constante para que os anunciantes e agentes políticos nos enviem suas mensagens quando estivermos mais suscetíveis a elas. A turma que ganha dinheiro de verdade com mídias sociais distribui notícias falsas em um sistema desenhado para ajudar marqueteiros a alcançarem seu público-alvo com mensagens bem testadas para conseguir sua atenção. Tá aí o Bolsonaro que não me deixa mentir. Para os sistemas de mídias sociais, tanto faz como tanto fez. Se os anunciantes são empresas que querem vender produtos, partidos políticos ou difusores de notícias falsas. O sistema é o mesmo para todos e melhora quando as pessoas estão irritadas, obcecadas e divididas. Com certeza, as mídias sociais estão lhe deixando infeliz. É intuitivo, todos nós percebemos isso. Apesar das possibilidades de conexão que as redes sociais oferecem, na verdade, sofremos uma sensação cada vez maior de isolamento por motivos tão tortos como os padrões irracionais de beleza e status, por exemplo. Ou a vulnerabilidade aos trolls. Ou, mais efetivo ainda, a quantidade de gente que não nos segue. Os algoritmos desses sistemas nos colocam em categorias e nos ordenam e coordenam segundo nossos amigos, seguidores, o número de curtidas ou retweets, ou muito ou pouco que publicamos. Ou seja, você sempre é lembrado que está sendo avaliado, medido, classificado e, pior, a tabela de classificação está sempre meio oculta em sua descrição clara. 25 retweets, 85 amigos curtiram. O que quer dizer isso? Quer dizer que você só tem 25 pessoas de sua rede que acharam bacana a sua ideia a ponto de transmiti-la? E 85 acharam apenas bacana? E isso é bom ou é ruim? Esquece. Seu cérebro sempre, eu disse sempre, irá processar essa situação seletiva como puta merda, eu sou um bosta. Pode perguntar pro André Souza. De repente, você e outras pessoas fazem parte de um monte de competições das quais não pediram para participar. Isso é estressante. São critérios que nos parecem pouco significativos, mas que acabam tendo efeito na vida real. Nas notícias selecionadas que vemos, nas amizades e relacionamentos sugeridos, nos produtos ofertados e até na cumbuca patrocinada pelo B9 do Merigo. Também pode acabar influenciando sua vida profissional. Os RHs de todo tipo de empresa, das pequenas até as gigantes multinacionais, vasculham suas redes sociais para, sim, avaliar qual o seu estilo de vida e qual o risco que você pode trazer aos seus negócios. E para piorar, eu sei, você vai negar, mas mesmo sob essa aparente calma budista, é certo que há um troll dentro de você. No contexto das redes sociais, as opiniões se polarizam. Somos provocados constantemente por esse ambiente e frequentemente as discussões descambam das oportunidades para um diálogo para uma disputa com o objetivo de ganharmos alguns pontos às custas de expor os outros, numa espécie de antidialética da lacração. É inevitável, não somos tão amáveis como gostaríamos de ser 100% do tempo. A verdade virou mito na maioria das postagens. As teorias da conspiração mais loucas, idiotas e perigosas, como por exemplo as dos anti-vax, frequentemente começam nas redes sociais, onde o seu eco se amplifica, frequentemente com a ajuda de bots, bem antes de aparecerem em veículos de comunicação extremamente partidários.
O terraplanismo, por exemplo, nasceu a partir de grupos de Facebook, amplificados por um algoritmo que dava repercussão a essas publicações e compartilhavam mais por seu conteúdo disparatado do que pelo seu verdadeiro alcance. Nosso brasileiríssimo exemplo eleitoral agora, de outubro de 2018, representa perfeitamente a manipulação da informação com objetivo político e de um perigoso efeito secundário, o esgarçamento social. O que nos leva a mais um motivo para nos afastar do Twitter, Facebook, inclusive o WhatsApp e os serviços do Google. Tais sistemas estão acabando com sua capacidade de empatia, criando uma retroalimentação da certeza equivocada. Essa afirmação argumentativa apoia-se principalmente no conceito criado em 2011 por Ellen Pariser, o filtro bolha. O link está na transcrição deste episódio. No Facebook, por exemplo, as notícias aparecem na tela de acordo com as pessoas e os veículos de comunicação que seguimos e também dependendo dos conteúdos de que gostamos. No Twitter, no WhatsApp, o efeito é ainda pior. Você segue quem lhe parece fiável, semelhante, e é seguido pelo mesmo motivo, e os algoritmos lhe apresentam outros que bordejam o seu espectro de relacionamento digital. A consequência é que nas redes frequentemente acessamos somente a nossa própria bolha, ou seja, tudo aquilo que conhecemos, com o que estamos de acordo, o que nos faz sentir confortáveis, o que nos acarinha. Não vemos outras ideias, outras informações, contrapontos. Recebemos apenas suas caricaturas, suas versões. E, consequentemente, em vez de tentar entender as razões por trás de outros pontos de vista, nossas ideias se reforçam e o diálogo torna-se cada vez mais difícil até deixar de existir. Né, troll? Há certos momentos que me sinto convencido de que a mídia social é tóxica, tornando-nos mais tristes, mais raivosos e mais isolados. Se você estiver ativo nas mídias sociais, irá reconhecer rapidamente o conceito de reforço aleatório, explicando: o vício alimentado não por recompensa, mas por nunca saber se ou quando a recompensa chegará. Qual a recompensa esperada por você, usuário comum, quando publica textos inócuos, reflexivos, discutíveis, exuberantes, profundos, estapafúrdios ou completamente idiotas? Likes? Aprovação do seu público bolha? Seguidores? Replicação de suas ideias? Atuar, na maioria das vezes nas redes sociais, é na realidade uma egotrip bem mequetrefe. Exceção aos profissionais que a usam por intermédio de personas ou personagens para divulgar ideias, marcas, ideologias, ou seja, fazer marketing puro e cristalino. Os algoritmos destas redes sociais estão estruturados para tentar capturar os parâmetros perfeitos para melhorar o modo de manipular as suas reações, as reações do seu cérebro. Ao mesmo tempo que o cérebro, na busca de um significado mais profundo, não muito definido, retroalimenta o sistema fornecendo indicativos para nada real, mas para uma ficção egocêntrica. Esse processo de desencadear emoções e de ficar preso a uma miragem indefinível é o vício. Deixar as redes sociais, ainda que somente por algum tempo, pode ser uma excelente forma de saber como estas estão nos prejudicando e, principalmente, de percebermos o que elas poderiam nos oferecer de verdade. O tempo e a atitude contemplativa de se observar, destituído desses laços emocionais, ajudam a notar o que nos faz falta, qual a motivação de interagir por meio das redes. A mídia social, tal como está engendrada economicamente, faz à política um trabalho desastroso, possibilitando ações tendenciosas não para a esquerda ou para a direita, mas para baixo. Como já disse, rompendo o tecido social e a crença em informações factuais. Se desencadear emoções é o prêmio mais alto desses sistemas, e as emoções negativas são as mais fáceis de desencadear, como as mídias sociais podem não deixar você triste? Se o seu consumo de conteúdo é adaptado por observações quase ilimitadas colhidas sobre pessoas como você, como poderia o seu universo não colapsar na representação parcial da realidade
que pessoas como você também gostam. Como poderia a empatia e o respeito pela diferença prosperar nesse ambiente retroalimentado pelos seus espelhos? Onde está o incentivo para eliminar contas falsas, notícias falsas, exércitos de trolls pagos e bots dispépticos? Como nosso ecossistema informacional foi destruído, colocamos muito pouco ônus sobre os mais de 2,5 bilhões de usuários do Facebook e do Twitter. Portanto, agradeço, tal qual Homer Simpson, a minha consciência por distribuir parcela da culpa ao usuário médio, que fez do Twitter, do Facebook e de outros ambientes algo muito mais rude que o infantil Orkut, algo muito menos empático e algo muito mais tribal. Temo que nossa confiança em grandes empresas de tecnologia esteja arruinando nossa capacidade de espiritualidade, transformando-nos em extensões eletrônicas, no sentido de binárias ou, em português tangível, em extensões simplistas de ação e reação de suas máquinas de processamento. Como cético confesso, tenho o dever de determinar muito bem o termo espiritualidade citado. Por favor, não o confunda com religiosidade. Religião exige e espera de um crente um comportamento vital e, por tal retidão comportamental, calcada em alguma regra escrita por algum sábio, uma recompensa posterior, nem que esta seja após a morte. Espiritualidade eu compreendo e trato como a propensão humana de buscar significado para a vida por meio de conceitos que transcendem o tangível, ou seja, o processo de procura de um sentido de conexão com algo maior que si próprio, seja o campo para um camponês, uma pedra à beira do rio para Siddhartha, ou o próprio universo para mim. A tecnologia, como já explanei em podcasts anteriores, não é determinista. Ela apenas age como ferramenta, como instrumento para os desejos de nossa mente humana. Conglomerados tecnológicos não entendem a magia da consciência humana, pois além de imersiva, ela é incontrolável e mercadologicamente intangível e, portanto, a destroem de forma imprudente. E se não nos prepararmos por meio da compreensão e entendimento do que hoje ocorre com a raça humana, nesse grande ato histórico que a tecnologia da informação propiciou, podemos cair no fosso sem fim que defino nesta frase: se você não faz parte da solução, não haverá solução. O Ex Libris, um podcast rápido e ligeiro, hoje nem tanto, sobre comportamento humano, acabou. Se você gostou do Ex Libris, faça como a Ambi3 Gestão Dental. Ajude na divulgação e manutenção desse projeto. Lá no site idigitais.com você tem mais detalhes sobre como fazer isso. Você pode ainda ajudar o Ex Libris divulgando este episódio entre seus amigos, dando umas estrelinhas lá no iTunes, palmas no Anchor.fm e nos outros agregadores. Nos avalie do jeito que eles permitem. Essa atitude ajuda muito a manter este podcast e também a nossa sanidade. Saúde, paz, grato pela companhia e até a próxima. Ex Libris, inteligência com propriedade.